Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre continue nos fortalecendo hoje, agora e sempre. Interessante, dentro dessa apresentação, né? Cadê a nossa amiga Maria? Está por aí, está ali fora. Oi, Maria, quietinha, tudo bem? Maria, quando me conheceu, eu era cabeludo. Não, Maria, aí você vai falar há pouco tempo. Não, nem tanto assim, né, Maria? São quase 20 anos, menina. Gente, como o tempo passa. Interessante nessa ideia de tempo passa, quantos de nós não temos a noção do passar desse tempo? Aqui eu estive, esse ano, no início, a primeira segunda-feira deste ano, janeiro, dia 2 de janeiro, se não me falha a memória. Quando eu estava subindo, essa rua calma, tranquila, serena, plana, que todos conhecem, não é isso? O lado esquerdo descobri hoje, é mais fácil vir pelo lado esquerdo. Alguém já descobriu isso? Já. Por que vocês descobriram isso? Que é melhor pelo lado esquerdo? Como? Pode falar, fique à vontade. Por que é mais fácil subir Araújo? Paulo Silva Araújo pelo lado esquerdo? Tem menos degrau. Opa, uma boa percepção. O que mais? Por que é mais fácil? É mais plana, ok? Segunda descoberta. Tem mais? Normalmente não tem carro estacionado. 3, o que mais? Puxa vida, isso tudo tem a ver com a intervenção dos espíritos do mundo corporal. Aí está falando de subir a rua. Calma, nós vamos chegar em algum ponto. Como tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que agimos, nos conduz sempre a algum ponto. Além do que vocês falaram, e se eu ainda continuasse perguntando, viriam mais coisas. Mas sabe o que me chamou a atenção nessa subida de hoje? Primeiro que eu já me planejei melhor em relação ao horário. Quando eu cheguei aqui em janeiro, Maria me recepcionou maravilhosamente bem. Imediatamente ela me ofereceu, você quer um copo d'água? Possivelmente, se eu perguntasse a Maria, ela me diria por que ela me ofereceu um copo d'água. Não porque ela é gentil, caridosa, e ser caridoso na casa espírita é maravilhoso. Nós abraçamos, nós sorrimos, nós até perguntamos, como é que foi seu dia? Se alguém diz, não foi tão bom, me conta, o que aconteceu de tão diferente? Fala que eu te escuto. É sempre assim. Porém, foi mais ofegante, a subida foi mais cansativa. Aprendizado. Moro aqui no Vilela Tavares, com 35 minutos de antecedência. Nem que haja congestionamento de pedestre na Dias da Cruz, seria o suficiente para eu chegar atrasado. Não que eu tenha chegado da vez anterior. Mas também o que chamou a atenção das decisões que nós tomamos. Do lado esquerdo, para quem não percebeu, acredito que até a próxima segunda-feira deve ter, ou durante as reuniões dessa semana, suba pelo lado esquerdo pela calçada, na altura, na metade mais ou menos da subida, começa a ter um cheirinho delicioso de uma flor. Já viram? É jasmim, se não me engano? Dama da noite. Então, possivelmente, ela não vai aparecer nas reuniões à tarde. Chamou atenção. E olha o que é planejamento. Eu fiquei um bom tempo debaixo dessa árvore fazendo o quê? Descansar foi uma consequência. Né? Eu pedalo muito e diz, estou muito cansado, estou dando informação aqui para alguém, é o momento de parar. Também foi isso, mas o perfume. O que eu estou querendo dizer com isso? Pode parecer a princípio que as decisões tomadas foram única e exclusivamente minhas. Aí surge um questionamento. Será que todas as decisões foram minhas? O parar ali, o sair mais cedo, e olha, falei com a Maria, o dia hoje foi super agitado em casa. Um monte de movimentações, de mudança disso, de mudança daquilo. Ou será que associado a algumas decisões, pensamentos meus, pensamentos nossos no dia a dia, alguma influenciação externa? Para sermos mais específicos, dos verdadeiros vivos que são para a maioria considerados como os mortos, que para nós são os espíritos imortais, como nós. No atual estágio estamos encarnados, alma, espírito encarnado, momentaneamente durante o tempo necessário para a nossa melhoria nessa existência. Então é sobre isso que nós vamos reforçar. Mostrei que atitudes do nosso cotidiano, que acontece a cada momento.
pelas decisões que são tomadas. Nós vimos a página inicial, está lá. Quem serve, o que faz? Vírgula, diz Emmanuel. Prossegue. E o prosseguir dá a ideia de reticências, é a vida que segue. E não sei se alguém ainda subiu, percebeu. Hoje é uma segunda-feira de lua cheia, não é isso? Alguém viu a lua cheia? Viram. Maravilha. Não vi. Vemos e não vemos. Ouvimos e não ouvimos. Percebemos certas coisas que outros não percebem. Outros percebem muito mais do que nós em alguns momentos. E sobre isso, o nosso querido e amado mestre Allan Kardec, ele faz perguntas. Em O Livro dos Espíritos, da 456 a 500, desculpa. É um pouco mais, para não fugir a informação. 456 a 557. 101, a princípio, perguntas relacionadas à intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Não fiz uma pesquisa, mas possivelmente, além das leis morais, aí surgiu uma curiosidade, mas aí é informação não tão essencial neste momento. É uma quantidade muito grande de perguntas, que bom, que o mestre Allan Kardec esmiuçou detalhe a detalhe, perguntando aos amigos espirituais a respeito da influência deles sobre o nosso mundo. Olha que interessante. E nessas perguntas do mestre Kardec já surge para nós excelentes aprendizados. Porque, às vezes, alguns de nós, quando buscamos estudar a doutrina, especificamente o Livro dos Espíritos, há uma preocupação nossa, muito natural, de ouvir o que dizem eles, os amigos espirituais, os espíritos reveladores. Por quê? Afinal, são espíritos iluminados, são mais esclarecidos do que nós, dominam ciências, dominam conhecimentos que estão abaixo da nossa capacidade de percepção. Então, eles sabem muito mais do que nós. É natural que queiramos ouvir o que eles têm a nos dizer. Mas quando nós estudamos a doutrina espírita, especificamente observando a metodologia de Kardec, quando ele inicialmente já faz, olha só, a primeira pergunta ele já interroga aos amigos espirituais, 456. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos. 1857, o mestre Allan Kardec fez essa pergunta. Talvez ele não imaginasse que fosse incomodar algumas pessoas. Lógico, isso não incomoda a gente, incomoda os outros, não é isso? Tem gente que se sente incomodado. Mas os espíritos veem tudo aquilo que nós fazemos? Essa é a pergunta de Kardec. O que nós formos trazendo hoje, possivelmente, pela nossa natureza muito simples, é provável que nós, ao vermos o nosso conteúdo de hoje, lembremos de outras pessoas. Puxa, isso é bom para fulano. Essa informação, essa orientação dos amigos espirituais é bom para cicrano. Se fulano estivesse aqui ouvindo isso, lendo isso. É natural terceirizarmos a culpa ou julgarmos que aquilo que estamos recebendo naquele momento serve exclusivamente para outros. Mas é para nós. No primeiro questionamento, os espíritos veem tudo que nós fazemos? Aí surge aquela dúvida, mas vem a resposta prática, simples e objetiva. Podem ver. Olha que interessante. A ideia da primeira situação, eles podem, não necessariamente quer dizer eles veem tudo. Quem é que respirou mais aliviado nesse sentido? Eu respirei. Eles podem ver, se quiserem, veem tudo, a partir do momento que seja permitido, seja válido. Então, que bom, não viram, talvez eles não tenham visto isso. Esclarece os Espíritos a Kardec. Pois nos rodeiam incessantemente. Isso é um preceito, reforço da doutrina espírita. Eles estão a nos rodear. E, normalmente, neste rodeio, nas influenciações que nós veremos como elas ocorrem, como essa intervenção se faz de uma forma presente e mais natural possível, mesmo que nós não percebamos. Dizem os Espíritos a Kardec, porém, observam o que lhes chama a atenção. E o que desperta a atenção destes que nos veem, os espíritos especificamente, vai depender também da condição de cada espírito. Se chamar a atenção um ato bom, um ato digno, um ato do bem, atrairemos, evidentemente, quem? Espíritos que estejam na mesma sintonia, na mesma vibração positiva.
Porém, se pensamos de uma forma diferente, o que vai acontecer com a influenciação? Ela é negativa. Prático, simples, nós vamos abordar isso mais à frente. Sigamos. Ainda na influência, como esses espíritos influenciam em nossos pensamentos? O pensamento é intenso. De que maneira? Observemos. Eles podem ler nossos pensamentos. Que bom que ninguém está ouvindo o que eu estou pensando. Quantas vezes nós pensamos assim? Ninguém está... se pudéssemos ler os pensamentos. Eu questiono. Se pudéssemos ler, seria bom ou ruim? Eu tiro por mim, eu não gostaria. Sabe por quê? Talvez descobramos coisas que não estejamos preparados para descobrir. O mesmo acontece com as revelações divinas. É dado ao homem ter o conhecimento de todas as coisas? Está lá no princípio dos Espíritos. Não, nós não estamos preparados. Porque o conhecimento que temos, ele é tanto que nós usamos uma parcela muito reduzida de todo esse conhecimento espalhado pela nossa humanidade. Eles podem ler os nossos pensamentos, conhecer nossos segredos. E os segredos mais íntimos. Porque possivelmente muitos deles tanto conhecem porque possivelmente participaram conosco em alguns destes atos, sejam eles positivos ou não. Atitudes nossas, influenciando, exercitando alguma manifestação próxima de nós. Inclusive, aquilo que queremos ocultar de nós mesmos. Sabe aquele segredinho que às vezes eu mesmo esqueço dele, mas ele está lá? Mesmo que nós queiramos, hoje, por exemplo, saindo com os meus filhos para resolvermos algumas coisas pessoais, Gabriel vai fazer agora, dia 5 de outubro, 30 anos, Mariana vai 32 em dezembro, e hoje estavam por um caminho ali por cima, estávamos indo para Tijuca, um outro carro, eu um pouco mais, menos jovem como eles, os dois já avançados no tempo, passei por um momento, nitidamente o que me veio à mente, um acidente que ocorreu há uns 25 anos atrás, com o meu possante carro, eu tinha um carro possante chamado Fusca, quem já teve já sabe, não Fusquinha com aquele peso todo numa descida, é possante. Aí aconteceu um acidente, apareceu um táxi do nada, a preferência era minha. Estava levando meu filho para o Pedro II, ele se machucou um pouco, ficou assustado, o taxista veio, tal, aí veio com uma história, olha só, isso aconteceu cerca de uns 25 anos atrás, que estava com dificuldades financeiras, que estava fazendo um tratamento para o câncer. Confesso, eu lembrei, olha, naquela época, uns 25 anos atrás, eu falei, alguém aqui é motorista de táxi no Rio de Janeiro? Tranquilo. Mas conhecemos alguns. E eu viajei muito, alguns tempos atrás, pelo Brasil afora, e sempre perguntava, entrava no táxi, taxista no Rio é tudo o quê? Viam as associações, os adjetivos, é malandro, é esperto, é ladrão. Ouvia muito isso. Eu tenho na família pessoas que exercem esse tipo de profissão. E me veio a lembrança, que à época eu pensei, será que realmente esse fulano está com algum câncer? Ou usou como artifício para fugir de um compromisso? Isso aconteceu há cerca de 25 anos atrás. Hoje eu lembrei desse fato. Estava guardado lá. E conversava com os meus filhos. Por que é tão natural, e não deveria, lembrarmos especificamente de situações que ocorreram em nossa presente existência, situações dolorosas, aflitivas, conflitantes? Fica ali registrado, porque ainda é da nossa natureza. Porém, temos que tomar um cuidado muito grande para não darmos vazão a isso. É necessário esquecimento em relação ao segredo. Continuam os espíritos. Além de influenciar o pensamento, além dos pensamentos, eles leem os nossos pensamentos, como essa influência é exercida? Assim, eles podem influenciar o nosso pensamento e até nos dirigir. Olha que interessante. Depende da condição de cada um. Depende da brecha mental, depende da sintonia que eu estou, depende desse chamado tônus vibratório. Como é que eu estou? Se eu permito, essa influenciação pode ter intensificado. Então, vamos avançar mais um pouco. Além dessa influência oculta, muitos pensamentos são próprios e outros são sugeridos. Aqui é interessante.
Posso dar uma ligeira provocada no pensamento? Obrigado por terem respondido sim. Ou melhor, nem dei tempo para vocês responderem, para a gente dar sequência. Exemplo. Quando eu vou identificar que o pensamento é sugerido dos pelos espíritos ou não? Normalmente, lembremos a seguinte situação. Eu tive um pensamento bom. Apareceu a solução para um problema que me aflige há muito tempo. Eu absorvo esta solução que eu pensei, e muitas das vezes eu pensei que era minha, coloco em prática e a solução se apresenta. E nessa hora é um tal de beijar a si mesmo, amar-se, olhar para o espelho, como eu sou divino, como eu sou inspirado, como eu sou maravilhoso. E acredita nisso, que é pior. Quando não, o inverso ocorre, a solução não aparece, a solução percebida foi aplicada e não deu certo. Quais são as justificativas que muitas pessoas, não nós evidentemente, entre aspas, o que muitos dizem lá fora realmente eu preciso ir lá no Fabiano, porque tem uma turminha do além, um pessoal, usa até um jargão, a galera do sinistro, não tem nada a ver com seguro, estão me influenciando. Interessante, eles estão influenciando, depois tu estuda. Não, eles não nos influenciam, nós nos permitimos, que a influência ocorra. Então, deixemos isso de lado, no sentido de, se a ideia for boa, lembra, o pai da criança sou eu. Criança amável, educada, posso isso, posso aquilo. Todos querem ser pais desses filhos. Mas aqueles mais rebeldes, hiperativos, associativos, seja lá o que for, não, nem me chama, fica para lá. Não é assim que temos que fazer. Várias vezes nos encontramos em conflito devido a opiniões internas contrárias. Esse dualismo, essa nossa dificuldade, faço ou não faço? E quando nós damos margem ao chamado ser, essa conjunção que dá alternativas, que ela envolve dúvida, mas se isso, se aquilo, se eu fizesse isso, quantos de nós ficamos nesse ser e não agimos de uma forma mais intensa? Muitas opiniões internas, nós existimos, faço ou não faço? Semana retrasada, eu estava visitando um colega, precisei ir a Nova Iguaçu, carro, é uma situação inoportuna, e ele muito exercício, corridas. Participou da minha maratona, e ele falando, e aí, esse final de semana você vai correr? Ele, rapaz, eu estou até precisando. Eu sei que ele faz o treino, por que você não vai? Olha, eu sei que eu preciso, mas o meu relógio, ele tem um sofisticado a mim, que é batimento cardíaco, que é pulsação, que tem até GPS. Garmin, não podia fazer propaganda, mas é que você falou, era um Garmin, exatamente. Eu tenho isso na bicicleta, vamos lá. O Garmin, ele falou, olha, e ele mesmo deu uma pausa, eu olhei para ele assim, ele, é uma boa desculpa, né? Eu falei, e aí, você vai ou não vai? Assim fazem os amigos espirituais, nessas nossas dúvidas internas. Ah, mas eu não vou porque eu estou atrasado, mas eu não vou porque está chovendo, eu não vou porque é perigoso, eu não, e vai dando desculpa. E de tanto desculpar, se acostuma a desculpar. E acaba pior, acreditando que as desculpas têm um caráter de verdade. Passam a ser desculpas verdadeiras e convivemos com isso. E melhor ainda, se tiverem aquilo que eu chamo de pacto da desgraça, desculpa o termo, é que quando eu começo a pensar tão negativo, encontro alguém que está pensando tão negativo, que tem uma desculpa muito próxima da minha. Ai, que bom, eu não estou sozinho. Aí um se une com o outro. Para quê? Acontece. Isso é real, gente. Acontece com algumas pessoas. Mas vamos lá. Como é que eu vou distinguir o que é pensamento meu e o que é pensamento sugerido? Está a resposta dos Espíritos da Kardec. Simples assim, Um pensamento sugerido é como uma voz que nos fala. Simples assim. Alguém já ouviu essa voz? Uma voz interna falando alguma coisa? Já ouviram? Não é alucinação, não. Não é. Comigo acontece muito. Eu tenho a parte mais intuitiva. Vem. Falei, isso não foi meu. É nítido, dá para se perceber isso. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. Aí o questionamento, nem vamos questionar. Nem sempre os primeiros pensamentos do momento inicial são interessantes. Mas a partir do momento, lembra, quem serve prossegue. Se eu estou sintonizado no bem, eu estou servindo ao Cristo, servindo ao Pai. Coadunando os meus atos, as minhas atitudes com as leis morais.
Então, logo, a interferência vai ser maior. Então, o que vier primeiro, normalmente é nosso. Aquilo dizendo, vai por aqui, calma, não faça isso. Às vezes, não é uma orientação, às vezes é uma simples palavra. Não sei se com vocês, comigo acontece. Calma, respira. Isso é muito natural. Tranquilo até aqui, já sabemos como distinguir o que é nosso e o que são deles. Vamos lá, avancemos. Agora ainda na influência oculta, o que dizem os amigos espirituais? Está lá, a dualismo, bem e mal. Podemos distinguir se a influência é boa ou má de acordo com a inspiração. Não é essa inspiração de levar o oxigênio para os nossos pulmões. É essa inspiração, a influenciação dos amigos. Os espíritos bons nunca aconselham a fazermos o mal. Falemos de uma forma prática. Não vai, não. Você está cansado. Hoje você trabalhou muito. Está tudo congestionado, você não vai conseguir. Um colega ontem, compartilhou nas redes sociais, ele fez lá uma prova, 300 quilômetros apenas, de Paraty a Guaratinguetá. Não foi de carro, não foi de van, não foi de ônibus, não foi a pé, foi de bicicleta. 12 horas, com intervalos. Ele conseguiu conversar com o motorista, porque estava há cerca de 1 hora parado na rodovia Presidente Dutra ontem. Conversou com o motorista, negociou, este desceu, abriu o bagageiro, ele tirou a sua bicicleta e estava compartilhando o famoso live, né, ao vivo. Pessoal, olha só, quem estiver pela Dutra, tem um acidente não sei o quê, teve engavetamento, estou indo aqui. Era noite, com a bicicleta, usamos lá uma lanterna bem forte, e ele diz, estou tranquilo pelo acostamento, mas estou atento, porque muitos estão percebendo que essa luzinha intensa acendendo do lado do acostamento, muitos motoristas, se lá estivéssemos, pensaríamos que no retrovisor do lado direito, luz forte piscando. Quem é? Polícia Rodoviária Federal. Trafegar no acostamento é proibido. Constitui falta grave em não sei quantos pontos na carteira. E era uma simples bicicleta, 2 rodas. Percebemos que, conforme a nossa percepção, nós identificamos e, normalmente, quando percebemos que a influência é negativa, não consigo, não dará certo, ou se dará, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, o se é natural. Porém, quando nós damos valia ao extremo, ficamos apenas no si, na suposição, ficamos no achismo. Achismo não nos conduz à evolução. Nós temos que ter certeza ou não, podemos não ter naquele momento. Continuando, dizem os amigos espirituais, quando não encontramos a resposta em nós mesmos, desculpa, faltou acento, podemos apelar para a inspiração como ajuda. Opa, não veio nada. Vamos solicitar. Basta apenas pedir ajuda da intervenção espiritual? Quem dera que apenas bastasse pedir. Mas tudo aquilo que se pede para se receber, aquilo que se pede, se for necessário, deverá ter mérito de nossa parte. Quantos de nós queremos muito além da nossa capacidade realmente de ter o mérito? Quando experimentamos um sentimento de angústia, ansiedade, insatisfação anterior sem causa conhecida, isso acontece às vezes. Não sei porquê, não estou me sentindo bem hoje. O que você está sentindo? Sabe, alguma coisa, uma pressão aqui dentro, algo me incomoda. Alguém já sentiu isso? Alguém sente? Sentiu hoje? Está sentindo agora? Calma, aproveita que aqui temos toda uma ambiência, um amparo para isso. É efeito, quase sempre, dizem os amigos espirituais a Kardec, é efeito de comunicações inconscientes com os espíritos ou durante o sono. Olha que interessante. Eu tenho uns calafrios. E não é necessariamente frio. Então, esta influência isso que temos que destacar, é muito mais natural do que nós possamos imaginar. Sigamos. Já ouviram falar de possessão? Hoje, comumente, é associada a filme de terror. Tem gente que gosta, faz até fila para assistir isso. Adora tomar susto. Eu não gosto. Porque, nós vamos entender o porquê do pensamento. Vamos lá, possessão. O que dizem os espíritos? Possesso é uma dependência absoluta.
Olha que interessante. Sabemos que os espíritos influenciam, tudo bem? Para saber o que é meu, é o pensamento que veio de imediato. A origem é nossa, na maioria das vezes. Quando vem uma frase, vem uma palavra, vem uma sugestão interna, possivelmente são os amigos espirituais, quase sempre. Ou melhor, são os espíritos, não necessariamente amigos, porque nem sempre estamos preparados para recebermos as boas influências. Na possessão, olha o que acontece. Lembremos a que ponto pode chegar essa intervenção e nós estamos sujeitos a isso. Temos que estar preparados. Na possessão, o espírito não entra no corpo do encarnado, como muitos têm essa concepção, né? Está possuído. E nessas minhas andanças pelo Rio de Janeiro, nos finais de semana, eu tenho visto várias cenas. Companheiros religiosos, como coisa, expulsando, né, o demônio daquele corpo, em plena via pública, à luz do dia. E sim se afina, olha que interessante, o espírito, né, não se apodera daquele corpo, e sim se afina a seus defeitos. Gente, isso aqui me chamou a atenção quando eu destaquei. Então, nós somos influenciados nessa influenciação mais extrema da possessão, simplesmente porque há uma simbiose, sabe aquela ligação plena, mas é no mal, é negativa. É a questão defeito atrai defeito. Lembra? Semelhante atrai semelhante? Também é isso. Vamos pensar de uma forma prática. Sempre é bom. Peguemos o estudo e que possamos trazer para a parte prática. Acordei bem, prece, agradecimento por mais um dia, que eu possa aproveitar as oportunidades de aprendizado, enfrentar os desafios, saio bem e sereno. Pensamento bem, leitura edificante. Seguimos para o nosso trabalho, para as nossas atividades diárias, sejam elas quais forem. Basta, pegar um exemplo simples, hoje, liga-se uma televisão. De vir para cá, meu filho estava em casa, fui deixá-lo, mostrando uma reportagem, Renan, não, qual o nome de um garoto de 8 anos que... Renan, não é isso? Renan. Mais um caso no nosso Rio de Janeiro. E interessante este caso e vários outros, essa mãe dizia, na sua dor, que esse garoto de 8 anos já tinha sonhos. Ele falava muito dos seus sonhos. Numa visão exclusivamente materialista, linear. Renan é inocente, uma criança bonita, saudável, com sonhos, vítima. Essa é a classificação da humanidade. E interessante que aqueles que são os agentes causadores do crime, da morte, do ato de violência, do ato aético e seja lá o que for, normalmente ele é lembrado. De que maneira? Justiça. Queremos justiça, que a justiça seja feita. Quais são os adjetivos que são dados a esses nossos irmãos em humanidade? Verifiquemos os últimos casos que estão de violência, seja ela sexual, seja ela material, qual for. Esses agentes causadores, possivelmente, são associados, não estou dizendo que todos estejam possessos, mas recebem uma influência espiritual daqueles espíritos que se afinizam com aqueles sentimentos de desajuste. E vem a sociedade e vem nós, tipificamos, é criminoso, é nocivo, é um animal. E entramos, se não tomarmos cuidado, nessa vibração. Estamos vibrando da mesma forma. E lembrei-me agora que, por coincidência, nesse horário está acontecendo a reunião na Agremiação Espírita Isabel, ali na Verna Magalhães, no Engenho Novo. A mãe do Vanderlei Coutinho, esteve aqui, né, vem aqui várias vezes, contribui no movimento espírita, Dona América. E eu me recordo, quando ela dirigia as reuniões de segunda-feira, ela sempre lembrava desses fatos cotidianos, mas dando um destaque, pedindo a nós que contribuíssemos e os amigos espirituais ajudassem aos agentes causadores daqueles atos. E ela tinha um hábito. Ela recortava
na época que ainda o jornal, né, o papel, nada da mídia eletrônica de hoje, ela recortava, colocava num caderno e fazia as preces, colocava o nome destes nossos irmãos mais necessitados do que nós, e não necessariamente das vítimas, porque nós sabemos que não há inocentes sofrendo no mundo. As vítimas para o mundo, na visão nossa espírita, são espíritos imortais que estão simplesmente, primeiro, resgatando erros do passado, ou talvez da presente existência. Deus não pune, Deus dá a cada um de nós a oportunidade do refazimento, da correção do nosso erro. A alma cria uma dependência de um outro espírito, de maneira a estar por ele subjugada, obcecada com sua vontade paralisada. Então, eu não penso mais, eu não ajo por mim. Eu me permiti que essa influência negativa se fizesse presente. Então, muito cuidado nós temos que ter com os nossos pensamentos e atos. Sigamos. Ainda na possessão, mostrando a seriedade. A possessão não ocorre sem a participação daquele que a suporta. Não basta um lado apenas. Um espírito afim, associado a defeitos, ou por fraqueza, ou por seu desejo. Então, nós escolhemos. O Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, em uma das mensagens ele nos fala que o pensamento inicia a ação. Vamos repetir. O pensamento inicia a ação. Há um conceito tão simples como o outro que eu li ontem numa revista, que o sonho, ele é libertário e não custa nada. Olha que interessante. O sonho nos liberta. Não custa, você não paga para sonhar. Paga, possivelmente, sim, para concretizar alguns sonhos. Ele vai ter o seu custo, financeiro ou não. Mas sonhar faz parte do nosso aprendizado e temos que tomar o cuidado atento ao nosso pensamento. Principalmente com os exercícios mentais que devemos ter. Não tão exageradamente. Alguém tem mais de 20 anos aqui? Além do pessoal que está aqui à frente, tá bom? Vocês têm mais de 20? Desculpa revelar, tem mais de 20? Não, está quase chegando, né? 15, aí é 15 de Fabiano, mas tudo bem, sigamos. Quem tem mais de 20 anos vai lembrar de um livro, best-seller tradicional, Poliana. Alguém leu esse livro? Na juventude? E depois veio Poliana Moça. Poliana, essa moça, essa menina, a princípio, ela usava o chamado jogo do... Quem lembra? Começa com C e termina com ontente. Guardaram? É o jogo do contente, ficou mais fácil. Qual era o jogo do contente? Sempre ver o lado bom de todas as coisas. Parece poético. Vamos atualizar isso. Se eu procurar sempre no meu dia a dia, junto às pessoas, aos colegas de trabalho, aos meus familiares, às pessoas do meu convívio social, se eu usar esse bendito jogo do contente, imaginemos, o que as pessoas vão dizer sobre nós? No mínimo, coitado, está surtando. Ou vão dizer, puxa, que exemplo maravilhoso, viu o lado bom de tudo, seja otimista como fulano. Não é sempre assim. Já vimos alguns autores, tem um que meu pai lê muito, Orison West Marden, autor norte-americano, livros de autoajuda, positivismo, gerou muita base para vários outros escritores posteriormente nessa parte de desenvolvimento humano. Ele simplesmente eliminou a sua vida como? Através do suicídio. Olha que interessante. Alguém que deixou uma mensagem muito maravilhosa nos seus livros, mas que por alguma influenciação espiritual se permitiu esse ato. O tratamento pode ser iniciado com a prece, não só a possessão. Vamos na nossa sequência. Nós podemos e devemos aproveitar sempre o recurso da prece. Começou a ter pensamento negativo, sintoniza com o alto. E como eu sintonizo com o alto? Pensemos coisas boas. Não no exagero do jogo do contente. Não do extremo do pessimismo. Que existem colegas em humanidade, companheiros de caminhada, que um belo dia que se aparece, um bom final de inverno, a primavera aí batendo a porta, se chega esse nosso irmão, olá, tudo bem? Você pergunta amoravelmente e ele
Bem para quem? Pode ser para você, porque meu dia está desesperador. Quer que eu te conte o que já me aconteceu? Nem sempre paramos para ouvir, que de repente seria necessário pararmos para ouvir o lamento do companheiro. Naquele momento já estaremos vibrando em prece pelo outro. Porém, Deus assiste àqueles que agem, não àqueles que se limitam a pedir. Gente, dizem, olha o que os Espíritos dizem. Deus assiste àqueles que agem. Alguém lembra o título da página inicial da nossa reunião de hoje? Quem lembra, pode falar. Eu tenho a minha cola ali, ó, tá lá. Quem serve, prossegue. Servir é o quê? É agir. Aquela expressão, quem não serve para servir e não serve para ver. Aqueles chavões que nós conhecemos. É fazer. Então, se eu ajo, é diferente daquele que se limita apenas a pedir. Sigamos. Quantos mostram, os amigos espirituais, essa é a ligação dos espíritos, principalmente em momentos de maior dificuldade, como nessa imagem. Aquele momento lá de angústia, de sofrimento intenso, vem um amigo espiritual trazendo as suas vibrações amigas, nos posicionando. Como isso ocorre? Em que sentido? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem. Então já vimos o lado mais obscuro, mais sinistro. Vejamos agora nesses momentos finais, para mostrar que esses amigos espirituais, eles estão preparados para nos melhorar. Se compadecem com o seu sofrimento. Da mesma forma, nós não gostamos de ajudar, não sentimos um prazer natural, é instintivo, quando alguém no momento de necessidade extrema, nós estamos lá dispostos a ajudar. Abrimos o nosso coração. Quanto mais com os amigos espirituais que nos orientam, de ordinário está lá, são eles que nos dirigem, apesar de toda a nossa liberdade de fazer ou não fazer. Além disso, dizem os amigos espirituais, os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos, e aqui não necessariamente o vício material, do álcool, da bebida, do tóxico, do sexo desregrado, seja ele qual for, da ganância, mas os vícios morais, que são mais graves ainda, excitam o ser ao desespero, tendo em vista comprometê-lo. O que verificamos com isso? A nossa responsabilidade intensa quanto ao uso que fazemos da nossa chamada casa mental. E quanto a isso, o Espírito André Luiz nos fala, no livro Sinal Verde, que nós não podemos impedir que um passarinho pouse em nossa cabeça. Cada vez está mais difícil, mas imaginemos o simbolismo da imagem. Mas nós podemos impedir, sim, que ele faça o quê? Nem em nossa cabeça. Peguemos o sentido figurado da situação. Lembra aquele dia? Acordei de manhã, fiz a prece pensando no bem, quero agir no bem. Aí vem uma notícia negativa. Já vem algo falando mal. Eu não sei por vocês. Um dos grandes desafios pessoais eu tenho trabalhado isso, e é muito desafiante, conviver, estar ao lado de pessoas que constantemente estão reclamando. Estamos juntos? É eu encontro, isso é um dos meus desafios, tem tantos. E eu tenho bastante. Pergunta a minha mulher, que estamos juntos há 35 anos, ela sabe como eu realmente sou. Nesse sentido, cada um de nós haverá de identificar o seu desafio. De repente, meu desafio é aprender a ouvir mais as pessoas. De repente, meu desafio é ser mais solícito para ajudar quando o primeiro convite para o trabalho aparece. Para outros, é não esperar que o outro me chame para ajudá-lo, que eu espontaneamente vá lá e ajude. Outros, o meu grande desafio é planejar melhor o meu tempo, porque tem gente que consegue, com as mesmas horas do dia, fazer muito mais do que eu. Talvez alguns digam, o meu grande desafio é me organizar mais. É ser alguém mais desprendido dos bens materiais, porque nós estamos falando da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E quantos de nós achamos que nós, encarnados, que a nossa vida material é que deve influenciar do lado de lá? Nada disso.
Quantos de nós acreditamos que somos espíritos encarnados, que temos uma vida espiritual e damos atenção a essa matéria palpável, percebida pelos 5 sentidos? Isso tudo é passageiro. Tudo isso que temos, tudo isso que somos, no estalar de dedos, pode estar com as suas horas e minutos encerrados no dia de hoje, sem assustar ninguém. Por que os orientais têm uma vida mais light, mais saudável, uma longevidade muito maior do que os latinos, americanos ou até os próprios dos velhos continentes, os europeus? A forma, a cultura, o desapego, o cuidar de si mesmo, o de buscar as coisas simples. E nessas minhas andanças pelo Brasil, eu descobri que as pessoas mais tranquilas, com as vidas mais felizes, aquelas pessoas que menos tinham, principalmente de recursos materiais. Temos que estar atentos a isso. Seguindo. Porém, vem a espiritualidade amiga nos mostrando que temos os anjos guardiões, os espíritos protetores. Dizem a Kardec. Quem são esses espíritos? São espíritos de ordem elevada que têm a missão de nos proteger, aconselhar, consolar e ajudar a progredir. Olha quanta coisa eles fazem. Eles tanto, missão, é o dever que eles absorvem como desafio. Como ouvimos hoje lá um secretário de Justiça, né? Missão dada é missão cumprida. Para os espíritos é assim, só que eles levam a cabo, apesar de ser quem somos, de pensar coisas que não deveríamos pensar, eles estão ao nosso lado. O que fazem? Nos protegem, aconselham, consolam e ajudam. Está lá, quem serve prossegue, e eles estão ao nosso lado. Também dizem os espíritos da Kardec, esses espíritos protetores ligam-se no nosso nascimento até a desencarnação. Renascemos, primeiro choro agradável, aquela fisionomia que alguns pais e alguns parentes dizem que criança linda, né? Cara toda inchada, toda torta, dizem que é bonito, mas a realidade nem sempre é. Frequentemente segue na vida espiritual e podemos conhecê-los antes de encarnarmos. Então nós temos este espírito protetor. Olha que interessante a providência divina. Além da influenciação, conforme a nossa escolha, pela nossa sintonia mental, temos ao nosso lado esse anjo guardião. E com certeza, se pudéssemos a ele perguntar hoje, como é que você está? Possivelmente diria, meu amigo, conviver com você a cada dia é um grande desafio. Que possamos atenuar esse trabalho. Além disso, vamos lá, deixam sua posição para realizar outras missões, mas são substituídos. Então, sempre nós teremos ao nosso lado este espírito protetor. Como? Igual essa imagem aqui. O protetor pode se afastar quando vê seus conselhos inúteis, claro. Quem aqui possivelmente tenha trabalhado em algum momento da sua vida no processo de ensino, de educação, quando você procura orientar alguém, eu estava essa semana com alguns alunos ali pela internet, e aconteceram determinadas situações, o pessoal estava lá meio desesperado, eu falei, pessoal, por favor, calma. Eu vou buscar informações, me aguarde até o final do dia de hoje. Eu trago uma resposta para vocês. Mas estava, sabe, aquele negativismo, aquela vibração desconfortável, uma vibração irônica, como testes. O que fazemos diante de uma situação como essa? É muito natural, é do nosso instinto quando nós nos sentimos ameaçados. Queremos, por este instinto, preservar a nossa vida, preservarmos o nosso momento. O que acontece com o nosso pensamento neste momento? Ele é tão intenso que faz com que o nosso coração, esta máquina perfeita, passe a bater mais forte. A fazer com que o sangue, 4 a 6 litros no máximo de sangue em nosso corpo, que ele se movimente com mais agilidade. Fazendo com que, inclusive, uma quantidade maior de sangue seja direcionado para as nossas células nervosas e principalmente para os nossos músculos, para que eles fiquem mais rígidos, mais atentos numa situação de ameaça. Isso acontece fisiologicamente. Porém, quando isso não é utilizado para a preservação da espécie,
geram toxinas, geram coisas nocivas ao nosso próprio corpo. Fazendo um paralelo, esses amigos espirituais que estão, permite que não haja esse abandono completo. Eles retornam quando necessário. Mas é importante, sim, que pode dar um nome aos seus... Nós podemos dar um nome a eles, chamemos como nós quisermos. Eles estão aí a nos proteger, a nos fortalecer de uma forma intensa. Caminhando para o final. Existem também aqueles espíritos que são familiares ou simpáticos, que nos protegem. Os espíritos familiares se ligam por laços mais ou menos duráveis. Então, eles são flexíveis, conforme a ambiência. Porém, ou melhor, tendo em vista ser-lhes úteis. Porém, não agem sem permissão dos protetores. Então, observemos, nenhuma influenciação, nenhuma aproximação espiritual se não chega sem que haja permissão para isso. E fechando, os espíritos simpáticos são atraídos por afeições particulares. Sabe aquela ligação? Nós nos sentimos melhores com algumas pessoas? Sim ou não? Sim. Quem aqui consegue viver harmonicamente com a mãe da sua esposa? Ou a mãe do seu esposo? Alguém consegue? Não estou falando nada de sogra não, gente. Alguém consegue? Consegue? Beleza. A minha também. Desencarnou esse ano. Mas eu vibro, hoje eu estava no apartamento, vibro. E interessante, os meus sogros. Meu sogro, o seu Dagoberto, eu dou muito regeneração. A minha filha hoje, como médium, atua na reunião que ele dirigia também. Desencarnou de câncer. E não ouviu-se do seu Dagoberto na fase final. Ele sempre uma visão tranquila, casa que eu frequento, Bezerra de Menezes no Estácio, até hoje ele é lembrado, ele sempre era equilibrado nas orientações, claro, simples. Desencarnou, e a minha esposa o acompanhou ao final da existência, ela não ouviu dele nenhum ai. E o câncer era extremamente degenerativo, chegou a afetar os ossos, era dor extrema. Por outro lado, a minha sogra desencarnou então aos seus 91 anos, fase final da vida, dor, sofrimento, ais. E eu me recordo quantas vezes ela mas isso é para vocês. E ela, espírita, trazia justificativas. Por que essa associação? Me permitam compartilhar. Imaginemos esses dois personagens, que talvez sejamos nós em momentos diversos da nossa vida. Nós não sabemos do nosso amanhã, se o teremos ou não. Alguém aqui já teve uma revelação de um amigo espiritual, de um anjo guardião, um espírito familiar ou simpático? Você ainda tem 8.722 dias, 322 horas. Alguém já recebeu uma certificação disso? Não receberam. Você não recebeu não, tá? Você está imaginando, você está sonhando. Se recebêssemos, primeiro que ninguém vai receber. Se recebêssemos, mas não foi esse número monstruoso que eu falei. 20 horas, está chegando lá, e 56 minutos. Será dada então a comunicação que você tem mais 66 segundos de vida, melhor, 66 minutos de vida. Calma, ninguém se desespera, estamos falando de proteção. Vamos devagar, rapidamente neste exercício. O que faríamos se soubéssemos que temos apenas esses 66, essas 60... Quantas horas eu falei? Já até baguncei aqui. Vamos lá, 6 horas, até meia-noite, vamos ficar mais prático? Vamos virar abóboras, no sentido aí fantasioso. É o tempo que nos resta. Meditemos um pouco. Possivelmente, já que estamos falando da intervenção dos espíritos no mundo corporal, possivelmente estaremos neste momento buscando sintonizar o nosso pensamento com as forças generativas do alto. Lembrando de familiares amigos já desencarnados, de companheiros de doutrina que se foram, de amigos saudosos, pedindo a eles que nos amparem, pedir a esses espíritos familiares simpáticos, ao nosso espírito guardião, que nos fortaleça nesses instantes finais. E possivelmente daqui a pouco, estou imaginando a cena e vou compartilhar.
muitos de nós desceríamos esta rua correndo, acelerado, ainda bem que não está chovendo, porque aí vira um sabão, né? A gente já conhece. Para fazer o quê? Uns virariam à esquerda, outros à direita. Era um tal de liga. As linhas telefônicas seriam congestionadas. Conexão com a internet era um tal de entrar em rede social. Amigos queridos, desculpem por qualquer postagem inadequada. Vai ligar para um monte de gente. É um tal de pedir desculpa. Cuida disso, cuida daquilo. Talvez estivéssemos fazendo isso. Exagerando neste exercício. O tempo não vai ser prorrogado. Não dá para dar um adiantamento? Puxa, mas eu tenho uma conta bancária lá que o meu banco dá 10 dias sem juros. É uma conta Master Top Plus. Não teremos isso. É chegada a hora de regressarmos ao plano espiritual. Quero deixar esse questionamento não para que saiamos assustados, mas que saiamos fazendo uma reflexão de que não está em nossa capacidade de decisão prorrogar ou não a nossa estadia neste mundo. Mas está sim em nossas mãos decidirmos o que eu trago de alimento no meu pensamento. O que eu absorvo de vibração. Vivemos dias sombrios, dolorosos. O mal aí está. Em qualquer área. Adianta falar sobre esse mal instalado? Resolve? Não. Muito pelo contrário, contagia negativamente. O que fazer? Não se preocupar em demasia no progresso do outro. Vai lá, opa, vem cá, tem uma cópia do livro, vou entregar fulano, olha aqui, ó. Quem serve, prossegue. Isso aqui é ótimo para você. A página que vocês receberam, que nós recebemos, aonde o Espírito de Joana de Anjos nos fala, negociações com desencarnados, é o que nós temos que fazer. Negociar, mas no sentido de, diz-nos Joana, para fecharmos nesses 3 minutos, diz-nos ela, tens, porém, a doutrina espírita para teu consolo e roteiro. Quando nós viemos a esta casa, ela nos consola. Com a palavra do estudo doutrinário, com a prece, com a água fluidificada, com as mensagens, com o trabalho do passe, com toda a ambiência que aqui se encontra. Não te mente para agradar. A doutrina não mente para agradar. Não, todo mundo... Isso acontece. Isso é da natureza humana. Justificativas. E diz o Joana, não te engana para conquistar. Vocês não encontrarão aqui ninguém, nenhum companheiro desta casa, especial para aqueles que estão vindo a primeira vez, fantasias mirabolantes. Alguém já visitou a livraria? Podem pesquisar. Vocês não vão encontrar nenhum livro com título As 10 regras básicas e infalíveis para evoluir na presente existência sem fazer o mínimo esforço. Esse é um título. Segundo título, As leis maravilhosas da evolução no estalar de dedos. Esse aí muita gente de repente compraria. Não existem essas obras. O que existem, diz-nos Joana, consola-te e recomenda cuidado com o erro e o crime. Isso é que nos diz a doutrina espírita. Cuidado com o erro e o crime. Estes irmãos e a humanidade, agentes causadores por desajuste de erros e de crimes, sejam eles quais forem. Vindo para cá, estava lá uma edição especial daquela do Jornal Nacional, né, notícia. O Janot já tem com uma revelação estranha. Sinto pena de todos esses que aí estão. Não adianta dizer, os comentários que ouvimos no dia a dia, o Brasil está perdido, estão vendendo até a Amazônia. Desconhecimento. É a notícia negativa que vai sendo repassada. Finaliza Joana nos dizendo, guia-te e liberta-te das paixões. A paixão no sentido nocivo. Se fôssemos apenas apaixonados pela vida, pelo pensamento nobre, mas nem sempre é assim. Não te enganes e nem enganes a ninguém. Finaliza Joana. O Espiritismo é como a luz. Não enseja, ela não gera equívocos. Somos luzes, lembremos Jesus. Brilhe a vossa luz.
É isso que nós temos que fazer. Sermos esses agentes que passam a divulgar a energia do bem. O mal aí está, os pensamentos negativos aí estão. Oremos, mentalizemos no bem, sejamos agentes do bem, cartas vivas do Evangelho através do nosso exemplo. Não sejamos aqueles que simplesmente estão lendo manchetes nas mídias sociais, nos jornais, nas revistas, propagadores do mal. Isso nos incomoda, isso nos fere, isso nos diminui, isso nos atrofia, isso nos vai conduzindo cada vez mais para baixo, na posição de antepassados primatas. Isso é passado nosso. Nós somos para crescimento constante, luz eterna. Lembremos disso. A dificuldade faz parte do aprendizado. O que é difícil hoje, mais à frente, após o nosso esforço, a nossa dedicação, o arregaçar as mangas, o transpirar, o queimar calorias em excesso. Não só calorias do corpo físico, mas calorias mentais, negativas. Está nas mãos de quem? Em nossas mãos, fazemos um futuro diferente. Talvez assim, a notícia desesperadora para muitos. Você só tem tantas horas. Partiremos no sentido da consciência tranquila, calma e serena. Por quê? Estamos sim no caminho certo. Não há nada que temer, porque temos o Cristo, temos os amigos espirituais e, acima de tudo, temos um Deus soberanamente justo e bom, que por acréscimo de misericórdia nos dá esta oportunidade de aqui estarmos, nos dá outras oportunidades de continuarmos o nosso aprendizado pela vida. Muita paz a todos nós.